E a gente vai iniciar isso aqui, a gente vai para a aula 35 do nosso curso de economia, falando sobre agricultura e energia agora. A primeira coisa que eu quero falar para ser bem direto é sobre, primeiro, a importância disso, né? Então tu tem N commodities, né? Não só essas três, arroz, trigo e algodão, você tem várias commodities que você pode operar investimentos em futures, trade, né? Seja aplicativo ou plataformas, nesse mercado, associadas a commodities. Só que você não tem como fazer isso sem entender o mercado. Eu não acredito em technical análise, né? Aí fica você análise só de gráfico e coisa do tipo. Você tem que entender realmente como esse sistema funciona, do ponto de vista econômico. E até para entender como funciona a economia no geral, porque o agro ele é muito importante para a economia global e principalmente do Brasil. Então, para iniciar, como que você, por exemplo, pode aumentar a produção na agricultura, né? Coisas como nitrato de potássio, nitrato de amônia, fósforo. Outro também é o nitrato, sulfato de amônia, né? Aqui eu acho que eu tenho que trocar de cor. Sulfato de amônia. Tudo isso aqui você pode comprar na internet até. Obviamente, para quem é um produtor real, vai comprar em larga escala de fornecedores, né? Então, sulfato de amônia. Amônia. Também cloreto e nitrato de cálcio, né? Mas eu vou pôr aqui cloreto e nitrato de cálcio. Depende do tipo de produção, tá? Isso daqui depende também qual tipo de, por exemplo, vamos plantar batata, né? Tem manuais, né, que colocam lá quais tipos de fertilizantes são melhores para a plantação de batata, dependendo do terreno ou da questão química associada à plantação, né? Você tem micronutrientes, né, que eu vou colocar em outra cor. Esse também depende da plantação em termos de quantidade, né? Então vou colocar aqui micronutrientes e tem também equipamentos que você, por exemplo, tem um que parece daqui, assim. Tem equipamentos que mandam sinais pro seu celular, né? Então aqui é seu celular. Que da questão química do solo. Do que aquele solo é composto, né? Você também tem questões geológicas, né? Que também permitem o solo ser melhor, né? Que eu não vou falar aqui no momento. Mas eu já falei também no outro vídeo, né? Então, quais que são os micronutrientes do solo, né? Que você pode comprar também para colocar no seu solo, para preparar ele para um certo tipo de cultivo. Níquel, composto químico. E tem razões para eles, cada um deles ser importante do ponto de vista é, biológico molecular e ecológico para a planta, né? Que não é uma coisa que eu vou entrar aqui no momento. Talvez em outra aula, em outro curso, né? Manganês. Porque para explicar isso eu vou ter que ir mais a fundo, né? Ferro. Tem também livros de botânica que eu recomendo, eu já fiz resenha no canal, que falam bastante sobre essa questão, né? Zinco, cobre. Também é importante para nós, daí. O zinco, no caso. Ferro também é importante para nós, seres humanos, né? Cobre, boro e etc. Depende do tipo de plantação, né? Esses micronutrientes vão ser importantes para as mesas, né? Você pode comprar eles em certas quantidades, né? Por que fertilizantes são importantes, né? Porque esses fertilizantes são importantes. Simplesmente pelo fato de que eles permitem uma plantação, níveis de plantação maiores, né? O top 3 de fertilizantes são nitrogênio, fosfato e potássio, né? Indo de 50 milhões de toneladas para 200 milhões de toneladas nas últimas décadas, né? Então foi de 20 milhões para de toneladas, não, foi de 50 milhões para 200 milhões. Milhões de toneladas, tá? Em questão de fertilizantes, né? Por que isso? Porque você tem uma demanda maior hoje em dia, né? Então, por exemplo, a demanda em 1900
Então, demanda em 1900 de todo tipo de commodity possível e imaginável, ela era menor do que a de 2000, por exemplo. A população de 1900 era menor do que a população atual, certo? Então você tem mais pessoas comendo, até bens inelásticos, né? Como arroz, feijão, coisas que o preço não afeta a demanda. Por conta disso, é necessário produzir mais. A grande falha da armadilha malthusiana, não, na verdade, da visão malthusiana, né? A armadilha malthusiana estava certa. É que eles pensavam que aumento populacional ia acabar criando falta de comida. Só que a verdade, que a gente já viu nesse canal várias vezes, é que o aumento da produção de N bens que vão ser finalizados, que gera aumento populacional. Não o contrário. Não é o aumento populacional que gera maior produção. É a maior produção que gera aumento populacional. O que aumenta a demanda por bens finalizados. Que lembra que nesse tipo de notação é Y, né? Bens finalizados. Aqui são bens incompletos. Bens que não foram vendidos ainda, né? Mas estão em processo de produção, transporte, etc. Então aqui aumenta a demanda porque tem mais pessoas. Vai gerar aumento de investimento. Por bens finalizados em capital, em termos de capital, na verdade, né? Em capital. Por empresas, o que vai gerar mais produção. Só que para gerar mais produção, tu tem que criar formas de fazer isso, né? Tem que aumentar o conhecimento, lembra? Não só do ponto de vista maquinário, do ponto de vista de científico mesmo. Biologia molecular, por exemplo, biologia molecular, física, físico-química, né? Vou colocar aqui físico-química. É importante do ponto de vista aqui. Matemática aplicada, porque vários modelos matemáticos, até IA é aplicado hoje em dia para plantações, até por questões por satélite, por exemplo, de análise de pragas, com reconhecimento de objetos e coisas do tipo, para reconhecer, por exemplo, se uma plantação está com base em fotos, né, que o sistema robótico pode tirar. Então tem que ter matemática aplicada, que já vai em inteligência artificial também hoje em dia. Mas não necessariamente inteligência artificial. Por exemplo, o meu medidor do solo de químico, ele tem que processar essa informação em bits de informação e enviar para o meu celular, certo? Sem matemática aplicada, tu não tem esse tipo de equipamento, que é muito importante para fazendas hoje. Então você tem vários equipamentos digitais, né, que envolvem certa computação, e por isso a importância da matemática aplicada na agricultura. Então, biologia molecular, físico-química, matemática aplicada. Ecologia tá dentro de biologia também, de certa forma, não molecular exatamente, mas eu vou colocar aqui ecologia. Como estruturas ecológicas podem afetar a plantação indiretamente. Relações do struggle for life darwiniano, né? Que é uma questão aí da economia biológica, né? Então, tudo é importante para alguém entender. Acho que não tá focando, né? Agora focou. Para alguém entender essa relação. Deixa eu tirar um print. Então, com isso, vem algumas questões, né? Algumas coisas que alguém pode dizer. Na Revolução Industrial, tu teve o aumento de produção e o aumento populacional. Correto? Você tem um aumento de uso de fertilizantes, principalmente nitrogênio. No Brasil, por exemplo, tem um livro sobre a história da agricultura no Brasil, que fala muito sobre o uso de nitrogênio inicialmente, no século passado, pequenos agricultores tendo linhas de crédito do governo para conseguir melhorarem a sua produção. E foi crescendo, né? Só que o grande ponto é que você tem que ter você tem que ter aquela questão de Rothbard, né? Vou colocar aqui. Sempre coloco isso daqui, todo vídeo parece, né? Capital, K, trabalho e tempo. Então precisa de linha de crédito, capital para comprar fertilizante, comprar matéria-prima, sementes, etc. Maquinário, que é caro. Pecuária, mano. Eu fiz um vídeo sobre agricultura. Tem boi lá que tá custando 20 mil, mano.
Então, o bagulho, você vê um boi lá na fazenda, o negócio custa caro, mano. Tem boi aí que custa o preço de um carro, uma moto boa aí, uma Hayabusa aí. Então, capital, trabalho, né, que você tem que ter na fazenda, etc, né, pra fazer tudo isso daqui. E tempo. Somente porque plantação você não planta e nasce do nada. Tem um tempo de biológico da forma que Deus criou a, a matéria orgânica, né? E as leis da química orgânica que você precisa para o negócio crescer, né? Você tem que entender ciclos circadianos, você tem que entender relações biológico-moleculares, questões genéticas, né? Então eu não coloquei aqui, mas genética. Deixa eu trocar de cor aqui. Genética principalmente, na verdade. É extremamente importante nesse contexto. Então vamos pôr aqui adicionar genética. Também é importante nesse contexto. Então, qual que são as técnicas recentes para fazer isso daqui, né? Então, vou colocar aqui em cima. Você tem técnicas de edição genética para aumentar a produção. Que são técnicas de edição genética, né? Por exemplo, CRISPR-Cas9. Uma das principais desse tema, basicamente ganhou o Prêmio Nobel de Química 2020, não lembro exatamente o ano. Então, ganhou o Nobel de Química por causa disso. Na versão original, eles usam Streptococcus, que é uma mosca, né? Streptococcus, que tem um vírus, né? Pelo que eu lembro, era. Tipo, normalmente associado a isso, né? O composto viral, né? Mas é um composto viral, então é um vírus, né? Esse troço é viral. Que, dentro desse contexto, o objetivo, nesse contexto aqui, você quer editar uma sequência. Vamos supor que eu tenho adenina, citosina, timina, adenina, adenina. Pra quem não sabe, o ser humano a matéria orgânica, né, é feita de adenina, citosina, nosso DNA, né? Citosina, timina e guanina. A diferença é que o RNA tem o uracila, né? Mas não vem ao caso aqui. Embora venha ao caso porque também tem. Isso aqui é uma mudança no RNA, né? Na parte da translação e tradução aí da parte genética, né? Todo o processo, do algoritmo genético de síntese de proteína, coisa do tipo, para a geração dessa questão aqui, né? Mas vamos supor que eu quero trocar esse CC por, por exemplo, AGGTAA. Então eu quero mudar essa sequência para essa sequência aqui. Então eu quero fazer uma mudança, né? O DNA, pra quem não sabe, é uma máquina de Turing, né? Tem um sistema computacional. Daí já foi provado em 1990 por Edelman. Nos anos 90, né? Por Edelman. Que por sinal ganhou um negócio que é tipo um prêmio Nobel de Matemática. Não, de Ciência da Computação, né? Que é o Turing Award, por causa disso. Um tema chamado DNA Computing. Mas o grande ponto é que você pode editar, usando esse DNA viral. Esse DNA viral, não, esse sistema viral. Como se fosse cortar parte de um código genético para colocar outro, né? Algo que é exógeno. Então tu tá pondo algo exógeno dentro daqui. Tu tá editando. Você não pode. Você não precisa editar só dois nucleotídeos, né? Você pode editar cadeias inteiras, né? Então é muito interessante essa questão, né? Para que você gostaria de usar isso para agricultura, né? Por várias razões. Porque você pode criar não criar organismos, né? Você pode editar organismos que você conhece bem, que não tem como, né? Você tem que saber como funciona a parte proteica deles. Então, qual proteína faz o que e tal. Mas tu pode editar eles para, por exemplo, criar. Aqui são exemplos verdadeiros, tá?
Vou pegar minha cola aqui dos exemplos. Tomate tolerante ao calor, por exemplo. Tomate, calor, usando CRISPR-Cas9. Outro também exemplo interessante, que eu vou deixar de outra cor, porque a minha câmera desfoca quando eu tô usando outra cor. Outro exemplo interessante é milho resistente a pragas. Então, milho resistente a pragas. Eu falei com detalhes do ponto de vista biológico molecular no Voz Impressa. Eu falei sobre esse tema. Se você ir no site Voz Impressa, eu falei sobre esse tema. Um dos primeiros artigos que aparece lá sobre GMOs, né? Aí eu falei sobre essa questão. Um pouco. Que é da alta linguagem Voz Impressa, né? Batatas transgênicas também resistentes a certos patógenos. Batatas também nesse contexto. Milho resistente. Aí vem um bichinho importante que é o Bacillus thuringiensis. Resistente a esse específico, né? Esse organismo específico, Bacillus Deixa eu ver se eu consigo. Thuringiensis. Eu escrevi errado, mas é mais ou menos isso. Bacillus thuringiensis. Finge que eu escrevi certo aqui. Então, por que você quer fazer isso? Alimentos geneticamente modificados. Para que eles possam ser produzidos com maior qualidade e maior quantidade. É isso. Fertilizante para produzir mais. Entendimento de ciclos cardianos e coisas do tipo. Até com luzes artificiais, no ponto de vista, se você for para agricultura hidropônica, aquapônica, agricultura vertical, né? Que você cria em estufas, num sistema diferenciado aí, com até luz artificial, embora tenha algumas formas que você tem rooftop farming, né? Que você tem agricultura não em tetos de prédios, né? Mas, né, no contexto de luzes artificiais, você pode usar luz azul e vermelha, que é usada que é o que a planta necessita, né? A frequência que ela realmente usa, para controlar ciclos circadianos e até crescer tomates, milho, coisa do tipo, em condições de estufa totalmente isoladas de uma fazenda comum. Então, sei lá, num prédio, na Liberdade, pode fazer o bagulho. Então, esse é o nível. Então, não que isso vai ser o futuro, né? Porque não necessariamente você consegue lidar com a demanda global apenas com a agricultura vertical, né? Isso é uma falácia. É uma falácia até do ponto de vista espacial, né? De espaço, né? Espacial no sentido de espaço necessário de cultivo para você atender a demanda global. Falando de espaço físico, né? Porque, obviamente, o custo para você ter uma fazenda vertical é muito alto. Então, eu vou até que pôr aqui, né? Eu não pensei em pôr isso, mas eu vou pôr, vai. Até em vermelho, dá um pouco a cor. Você tem a agricultura hidropônica, aquapônica, que é com peixes, né? Tem todo o sistema ali. Que tem tipo um aquário, aí tem uma questão química associada a uma simbiose que tem nesse contexto dos peixes ali, que tem a ver com amônia também, se não me engano. Então, hidropônica, aquapônica, você tem, é também chamada de agricultura vertical. Eu falei de rooftop farming também, rooftop farming. Deixa eu separar aqui. Então, você tem várias formas de cultivo que também podem ter edição genética também. Tu pode ter edição genética que, dentro do contexto hidropônico, você consegue ter um tomate que cresce melhor naquele contexto, por exemplo. O uso de mais de CO2, por exemplo, em certas plantas, porque aumenta a capacidade dela de crescimento, em algumas plantas específicas, né? Então, você tem formas, né, de alternativas de aumentar a sua tipo de agricultura. Isso é muito importante, obviamente, por várias razões. Então,
Acho que do ponto de vista da agricultura é isso que eu tinha pra falar, né? Faz necessário citar, né? Eu vou citar só por falando, porque senão seria muita coisa pra escrever. O aumento da pós-revolução industrial da agricultura aumentou populações, taxa de natalidade, pessoas que nascem, depois queda, quanto mais um país é desenvolvido, mais tem queda de natalidade, né? Aumentou o PIB per capita, diminuiu a pobreza, diminuiu a mortalidade infantil, aumentou o tempo de vida das pessoas com o aumento da medicina, aumentou o consumo de proteína per capita por dia. Na África, por exemplo, está em 60 gramas por dia, na Europa 100 gramas, por exemplo, o que mostra que países mais desenvolvidos têm um consumo maior de proteína, o que é bom do ponto de vista nutricional, e do ponto de vista até de desenvolvimento da pessoa, né? Porque, obviamente, se você tem uma queda nutricional muito alta, você pode ter problemas de desenvolvimento do seu corpo mesmo, por razões óbvias, né? Aumento do consumo de calorias por pessoa, então, pelo consumo de calorias por pessoa. Então, eu vou pôr aqui, ó. Só que eu vou pôr em outra cor. Vamos pôr aqui. Então, vou tirar isso aqui, velho. Pode tirar o print aí, ó, quem quiser. E aí eu vou apagar aqui. Você tem um aumento de cacau consumido, proteína, gordura. Não do ponto de vista ruim, tá? Tem uma porcentagem de gordura que você tem que comer. O que mais? Carne. Querendo ou não, nem todos são capazes de viver vegano, né? Porque você precisa de muita grana pra... Assim, do ponto de vista geral, somente países desenvolvidos podem ter uma população que uma boa parte pode consumir apenas do ponto de vista vegano, porque você precisa repor outros tipos de proteínas e coisas do tipo que você não pode através desse consumo vegano, né? Então, no fim, você precisa ter um custo maior por comida em relação a produtos desse tipo. Tende a ser mais caro no geral também. Mais carne, pessoa, menos gasto com comida versus salário. Tu pode falar que isso tá errado, na verdade, mas eu vou discordar de você. Porque a gente tá fazendo uma comparação histórica. Então, anterior à Revolução Industrial, você tinha mais gasto de comida por salário e você tinha tanto que né, a população não crescia. Então a população ela tinha um, ela não conseguia passar de um certo nível por conta de que não tinha isso daqui também. Então você tem um aumento de produção de comida, que aumenta a população. Aí a visão de Marx e outros autores era que isso ia dar merda, que isso ia gerar o colapso da sociedade. Cadê o colapso? Pelo contrário, você vê países desenvolvidos que, por todos os problemas, que normalmente são causados pelo Estado por sinal. Tipo, o capitalismo, eu não acredito que a gente vive um capitalismo real, na minha opinião. A gente vive uma socialização do capital, né? Em que você tem, na verdade, algo meia boca, né? Poderia ser melhor do que atual, do ponto de vista de liberdade econômica, e poderia gerar mais isso daqui para países que hoje em dia não são desenvolvidos. Então, por exemplo, vários países que estão em problemas, Serra Leoa, Angola e outros tipos de países que estão com problemas financeiros no momento, são por causa de problemas políticos, problemas de dissensões políticas que não permitem crescimento econômico no país. Então a culpa é de problemas que realmente, principalmente de facções, guerras em diversos tipos de países ali, que criam problemas ali, que são difíceis de resolver do ponto de vista militar, político ali. Então, o grande ponto é que a revolução industrial, né, o aumento de produção que a gente viu na agricultura, por exemplo, e na energia, gerou exatamente melhor qualidade de vida também, melhor qualidade de moradia, com todos os problemas que existem. Viver hoje é infinitamente melhor do ponto de vista geral, para a população geral, do que 200 anos atrás e em toda a história. Isso é um fato econômico.
com todos os problemas. Então, isso que é interessante, né? O aumento de produção, o aumento do capitalismo diminuiu a pobreza no mundo. Isso é um fato. E já mostrei isso no canal, em outros vídeos do canal. Bom, a gente vai agora para energia, né? Só que eu não sei se vai dar tempo de eu falar sobre energia exatamente, né? Mas eu vou falar aqui brevemente sobre energia. Então eu já vou deletar grande parte do que tá aqui. Então, além de agricultura, vamos falar um pouco sobre energia. Então, um grande ponto de energia é bem simples, na verdade, que eu vou falar aqui. Então, lembra que a gente tem carvão como principal aí 1800 para frente, em relação à produção de energia para N coisas, né? Da Revolução Industrial começou principalmente nos trens, etc., mas indústria, mineração e para vários fins, né? Então você tem o carvão. Depois do carvão veio o petróleo. O carvão dominou até o começo de 1900, tá? Depois que veio o petróleo, no século passado. Então não é uma coisa tão antiga assim, essa transição energética. Então, tá meio escuro, né? Eu vou apagar aqui. Petróleo. Só que isso daqui, no meio dos anos 50, ainda no século passado. Mais ou menos, né? Aí vem gás natural. Gás natural. Biocombustíveis. Que aí vai várias coisas aí. Biocombustíveis. Biomassa também, né? Bio porque você tem commodities sendo usadas, né? Cana-de-açúcar, por exemplo, coisa do tipo. Que é uma fonte de energia também. Energia nuclear. Mas primeiro vamos solar, eólica e biomassa, né? Solar, eólica e biomassa. Biomassa é muito usada em alguns países da Europa. E por fim, a nuclear, que é separada em duas. Quais são essas duas? Você pode pensar antes de escrever, né? Mas a mais óbvia é fissão. Acho que minha caneta morreu. Deixa eu tentar em azul. As mais óbvias são fissão. Usando urânio, né? Porque fissão é urânio. E a fusão. A fusão, ela vem principalmente em forma de inspiração do Sol, né? Porque o Sol ele usa hidrogênio, né? A fonte de energia dele é o hidrogênio. E nessa produção da energia em si, ela é na prática uma deutério e lítio, né? Você pode simular ela, né? Deutério e lítio. Até na bomba de fusão nuclear, a bomba atômica, né? De fusão, não fissão. Ela é a bomba de hidrogênio, né? Ela é usada inicialmente foi usada nesse sentido, né? Von Neumann também teve participação nisso, da bomba de deutério e lítio. Mas porque na forma que você produz essa reação, você usa esses compostos, né? Então aqui é usado urânio, né? Com bombardeamento de urânio. Então, qual dessas fontes de energia você acha que é superior do ponto de vista econômico para um país, né? Só que alguns países têm questões sociais também em relação a isso, né? Mas o grande ponto que você tem que lembrar é que teve uma transição do carvão para petróleo e gás natural, que são os principais. Ainda é usado carvão, mas menos, obviamente. E uma transição também que está acontecendo agora para outros, né? Dessas, a mais interessante é a nuclear. Por exemplo, a Finlândia,
ela é muito conhecida por ser muito forte em grande parte da sua energia. É que é pequeno lá também, né? Não vamos falar, põe na China esse bagulho, né? Na Finlândia, eles são os principais, talvez, em energia nuclear. Por fissão, tá? Por quê? Porque eles gostam aí de. São bem desenvolvidos, né? Eles gostam aí de coisas mais limpas, né? Energia limpa. E eles têm até. Lixo nuclear você tem que lidar, né? Porque lixo nuclear você não pode simplesmente descartar onde você quiser, né? Não é que nem simples, não. Você tem que descartar no lugar correto. E eles tinham muito problema com isso. E aí eles criaram, tipo, um sistema subterrâneo para guardar lixo nuclear. O que muitos países não fizeram ainda no momento que usam energia nuclear em grande escala. Só que eles, grande parte da energia deles é fissão, né? Então é bem interessante. A fusão, ela é um pouco mais complexa. E cara, não tem soluções ainda. A gente tem o que é chamado de tomahawks, mas eu vou citar primeiro o SMR, que é Small Modular, que você pode mudar eles constantemente, Reactors. Esse eu já falei no Voz Impressa sobre esse tema também. Se você quiser ler lá você vai ter com detalhes sobre isso daqui. No artigo sobre energia nuclear. Sobre energia no geral, né? Esse daqui, ele custa caro, tá? São alguns bilhõezinhos. Mas o grande ponto é que eles têm reatores de fusão que podem atender assim certas demandas, embora mais baratos que reatores normais convencionais, né? Porque eles aqui são menores, eles são mais simples, né? Teve um paper que citou de 300 a 500 francos suíços por quilowatt. 500. Não, 300 a 500 francos suíços. Eu vou pôr em preto. 300 a 500 francos suíços. Aqui é franco suíço, tá? Só tô abreviando. Por quilowatt. Para um reator menor, tá? Um reator maior, que tem que atender mais pessoas, tem uma demanda. Por exemplo, a demanda por energia numa vila lá no Acre, né? Lá no fim do mundo. Lá onde tu tem capivara, com todo respeito, né? E dinossauros, né? Tu não precisa de tanta energia, né? Não tem demanda tão alta, né? Então, quando você vai para 500, um lugar maior, 500 para 800 francos por quilowatt, e assim por diante, né? Então, isso é interessante porque é menor, mais compacto, menor tempo de construção, porém é muito caro ainda para a maioria dos países, né? O custo-benefício. Normalmente, assim, se você tem só empresas privadas fazendo isso, tu consegue fazer. O problema é se a legislação do país, no Brasil, por exemplo, essa merda não funcionaria porque o governo quer fazer tudo, né? Então é mais fácil deixar só as empresas privadas fazerem isso e abrir mão do monopólio natural que nem deveria existir da energia, né? Se você abre mão do monopólio natural e deixa as empresas fazerem. Tem várias empresas agindo no setor de energia em cada cidade, né? Tu poderia, pagando, né? Obviamente, e dentro da lei, você poderia ter essa noção de geração melhor nesse contexto, né? Então, locais mais densos precisa de mais. Tem também Tomacox. Então, vou pôr aqui. Tomacox. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Nem importa se eu escrevi certo não. Tomacox. Que é basicamente você tem. Você usa plasma, né? Você usa plasma num torus, num bagulho eletromagnético, né? Então você usa plasma, uma temperatura muito alta, né? Num torus, parece um donut, né? Em questões topológicas. No insulador eletromagnético. Pra gerar energia, né? Então toma coque, que é um pouco diferente, né? Também não é viável no momento. Tipo, vamos fazer um desse daí, né? Não é tão viável assim. Pra empresa privada, talvez sim.
funcionando, né, eventualmente. Eu não sugiro isso, né, do ponto de vista econômico, mas essas empresas poderiam até ter subsídio para fazer isso e tal, mas enfim. Mas quem lidera o mundo nesse contexto é a Finlândia, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas você também tem, do ponto de vista energético, o uso de carros com gás natural, que você tem do tipo GNV e CNG, que é uma forma alternativa de energia, fora de hidrocarbonetos, né? Que hidrocarbonetos é petróleo, gás natural, querosene, enfim, coisas do tipo são hidrocarbonetos, né? Que você pega petróleo cru lá na reserva. Hidrogênio, né? Mas só rico que usa carro de hidrogênio, então. E também polo de hidrogênio só tem lá na Califórnia. E muitos lugares da China, mas não é uma coisa que realmente vai virar mesmo. Na aviação você tem o SAF, que é hidrogênio destilado com médios, né? Químicos, né? Que também é uma energia mais natural, limpa. Mas o grande ponto aqui, central aqui que eu queria notar, é uma coisa que é importante que você lembre, né? E a gente termina essa aula finalmente, né? Então, um dos pontos mais importantes para você entender, mais fáceis para você entender a evolução de uma sociedade é pela quanto energia ela produz. Pesquisa aí Esfera de Dyson, você vai entender, do ponto de vista conceitual, até ficção científica sobre isso daí. Mas antes da Revolução Industrial, a gente produzia, ser humano, né? Deixa eu ver aqui. 20.000 TWh, 20k de TWh, toneladas de watts aí. Isso aqui é uma medida de energia. A gente foi disso para 180 mil. Atualmente. E aumentando. Então, essa produção de energia, ela diz muito sobre a evolução econômica da sociedade. De usar vários tipos de combustíveis que dependem de uma indústria e com conhecimento químico, físico, geológico maior, para achar poços sobre isso, né? Disso daí, reservas, para gerar isso daqui. Então você não consegue, sem entender física de partículas, fazer energia nuclear, muito menos criar um reator nuclear. Então, tu é inerentemente física. Então, tu precisa de uma educação na sociedade suficiente para gerar energia nuclear. Principalmente fissão, que é mais difícil. Então, esse aumento energético, ele só tende a crescer. Então, ele vai crescer ao longo dos anos. Isso é bom. Então, a demanda é maior hoje em dia, né? Hoje em dia você tem até IA, né? Fazendo o preço da memória crescer. E também a demanda por energia crescer. E isso também vai fazer aumentar a demanda empresarial por energia. Então, a tendência, na forma que Deus criou o ser humano e as sociedades, né? É que a energia de uma sociedade desenvolvida cresça. E essa é uma medida. Além disso daqui também, tá? Uma sociedade mais desenvolvida, ela tem mais isso daqui também. Mais acesso a comida, mais acesso a qualidade nutricional por dia. Então é muito importante isso daí também. Então tudo isso é um resumo de relações econômicas de agricultura e energia na economia global e, obviamente, isso aqui é extremamente importante.